Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu já moro em Portugal já tem um ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses mais ou menos, mas eu sempre me surpreendo com esse país, gente. E uma coisa que eu vejo, assim, que a gente tem muita semelhança com Portugal. Tem muita coisa que é muito parecida com Portugal, do Brasil e Portugal, né? Mas também tem muita coisa que é diferente. E certas coisas são tão engraçadas, que às vezes eu não consigo realmente me acostumar com aquilo e eu morro de rir, assim, sabe? Mas são coisas que você precisa saber, precisa conhecer pelo menos a diferença, pra caso você venha aqui não ficar um pouquinho perdido ou ficar meio assim, zuretinha como eu às vezes, né? Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas engraçadas, algumas diferenças engraçadas que se fala aqui em Portugal e que se fala no Brasil. Então vamos lá comigo? Uma das coisas muito engraçadas, assim, que pra mim é difícil até hoje, é na hora de despedir. O português, ele não diz tchau, ele diz até amanhã. Mas ele diz até amanhã mesmo se você não for ver a pessoa amanhã, entendeu? Isso pra mim é muito complicado. Por exemplo, se hoje for segunda-feira, né? E vamos supor que eu tô de folga amanhã na terça, só vou ver minha colega na quarta-feira. Quando eu vou me despedir, eu falo tchau, até quarta. Eles não, gente, eles falam tchau, até amanhã mesmo. Que você não vai ver a pessoa amanhã. Isso pra mim não entra na minha cabeça, é uma coisa muito complicada. Mas ou eles dizem até amanhã ou eles dizem até já. Mas até já é mais se você vai ver a pessoa daqui a algum tempinho mesmo. Mas até amanhã é um tchau. Não quer dizer que você vai ver a pessoa. É um tchau português que pra mim ainda soa muito estranho. Os portugueses são muito do contra. Eles falam as palavras muito mais fechadas, né? Nós falamos as palavras muito mais abertas. Mas as palavras, as únicas poucas palavras que eu me lembre que nós falamos fechadas, eles falam abertas. Como é, por exemplo, o caso do cocô. Nós falamos cocô, eles falam cocó. Ou, por exemplo, bebê, eles falam bebé. Tudo eles falam fechado. As palavras que a gente fala fechado, eles falam abertos. Gente, como que a gente lida com uma situação dessa? Não dá. Se você estiver buscando padaria, esquece, porque aqui em Portugal você não vai encontrar padaria. Aqui o que tem são pastelarias. Só que as pastelarias vêm do quê? Pastéis, obviamente. Pastéis, cafés, bolos. Só que os pastéis daqui são diferentes do que nós estamos acostumados no Brasil. Os pastéis aqui são normalmente doces, tá? E são de diversos tipos, assim. O pastel, acho que mais conhecido mesmo aqui em Portugal é um pastel de nata, tá? Algumas pessoas chamam de pastel de Belém, só que não. O pastel de Belém é o pastel de nata feito especialmente em Belém, que eu tenho que combinar que é um dos melhores pastéis do mundo. Ou seja, um dos melhores pastéis aqui de Portugal também, né? Enfim, é maravilhoso, gente. Aquele sabor daquele pastel de Belém, assim, não tem explicação, é maravilhoso. Mas quem não mora em Belém, que não tem a oportunidade de ir em Belém, comer um pastelzinho de Belém todos os dias, tem os pastéis de nata que se vende nas pastelarias espalhadas aqui por Portugal, tá? E também não fica muito atrás da gostosura, não. São gostosos da mesma maneira, tá? Então, sim, tem pastelaria em cada esquina aqui em Portugal. Então, vai ser muito fácil você conseguir comer os docinhos muito maravilhosos aqui. Porque os doces de Portugal, vamos combinar, são incríveis. Uma coisa que você precisa entender aqui. Água fresca é água fria. Água fora da geladeira é água natural, tá? Então é muito comum quando você vai de repente no restaurante, você pede uma água, né? A pessoa fala, você quer água o quê? Fresca? Você, sim, eu tô um pouco resfriada, preciso de uma água fresca, né? Uma água assim que não tá na geladeira. Não, gente, a gente vai trazer uma água da geladeira, tá? Porque a água fresca aqui é da geladeira. Se você quiser uma água natural, é água natural. Porque lá no Brasil a gente fala diferente, a gente fala que era uma água gelada ou uma água fresca. Fresca pra gente é natural, aqui não. A mesma coisa acontece quando você pergunta do tempo. Por exemplo, como tá o tempo hoje? Você vai sair, né? Então você precisa saber como tá o tempo hoje. Aí a pessoa vai dizer, tá fresco. Leva um casaco, porque vai estar congelando, vai estar frio. Porque fresco aqui é sinônimo de frio, tá bom, gente? Então, por favor, anote aí, fresco é frio. Uma coisa também que eu tive que me acostumar quando eu fui no mercado é que aqui o leite não é desnatado, semi-desnatado ou integral. Não, isso não existe aqui. Aqui é leite gordo, semi-gordo ou magro, tá bom? Gente, isso pra mim foi muito complicado entender o que significava isso, sabe? Mas com o tempo fui pegando, obviamente. Então, fica ligadinho aí, é gordo, semi-gordo e integral, tá bom? Sobre os transportes, você também precisa ter muita atenção, tá? Porque se você vai no metrô, você vai ao metro. Se você precisa saber a hora do ônibus, é a hora do autocarro. E se você quiser saber a distância de trem de um ponto a outro, é a distância de comboio.
bom? E se você vai pro ponto de ônibus esperar o ônibus, você vai pra paragem de autocarro. Então, os transportes públicos, esses são completamente diferentes dos nomes. Então, anote aí, é metro, comboio, autocarro e paragem de autocarro, tá bom? Gente, prepare-se para comer muito aqui em Portugal. Porque olha só, anota aí como que funcionam as refeições aqui em Portugal. A maioria delas, você começa com uma sopinha, sempre tem aquela sopinha gostosinha, quentinha, no inverno então é maravilhosa. Depois da sopinha tem uma saladinha também, fresquinha, gostosa, saudável. Depois vem o prato principal, que é aquela comida maravilhosa portuguesa, de repente um bacalhau, de repente, sei lá, um guisado aí de carnes maravilhosas que eles fazem também. Você tem aquele prato principal, assim, de respeito, né? Depois do prato principal, você tem que comer uma sobremesa, óbvio, uma sobremesinha da casa, de repente um pastelzinho de nata, um pudinzinho, uma coisinha gostosa. E, pra terminar a refeição, tem que terminar com uma xicrinha de café, gente. Aqui é, assim... Raramente você vê um português que termina uma refeição tomando café. Sempre tem que tomar o café. Então, a refeição segue basicamente essa rotinazinha aí de sopa, salada, refeição principal, sobremesa e café. Sempre tem que terminar com um cafezinho gostosinho português expresso. Uma coisa, os serviços públicos aqui são pagos. Então, tanto universidades quanto hospitais públicos, você tem que pagar. Uma coisa muito estranha pra mim até hoje é atender o telefone. No Brasil, quando toca o telefone, você fala o quê? Alô? Ou então, sim. Aqui não, aqui eles falam tô. Isso, gente, eu não consigo pegar mesmo. Eu confesso que pra mim é muito estranho. Eles acham estranho quando a gente fala alô, mas eles falam tô pra poder atender o telefone. Segura essa agora, vê se você entende. Quando você vai sacar dinheiro, você vai levantar dinheiro. E quando você vai jogar alguma coisa no lixo, você vai deitar alguma coisa no lixo. Você vai levantar dinheiro e deitar alguma coisa no lixo. Sim, gente, eu juro que é assim. E para finalizar, os portugueses são maravilhosos, gente, super simpáticos, super receptivos. Eles adoram os brasileiros, ao contrário do que muita gente pensa, que os portugueses são mal-humorados, que não gostam dos brasileiros e tudo mais. Gente, não, pelo menos, sei lá, 98% dos portugueses que eu conheci são pessoas assim maravilhosas e tratam a gente super bem. Eles adoram os brasileiros, eles conhecem muito da gente, mais do que vocês possam imaginar. Eles conhecem muito da gente, eles conhecem muito mais da gente do que a gente deles. Inclusive, quando eles imitam a gente, é muito engraçado. Da mesma maneira que é engraçado nós imitando eles imitando a gente, é uma coisa assim espetacular. Eles são maravilhosos, gente. Então é isso, essas são algumas diferençazinhas aí engraçadas entre Brasil e Portugal. Comente aqui se você conhece mais alguma diferença engraçada, tá? E deixe seu likezinho, me siga também no Instagram, que é Turismo Logo pelo Mundo Oficial, de vez em quando eu faço uns stories aí mostrando a cidade, falando algumas novidades, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Tchauzinho!